Oi, eu sou a Mariana Heitor e eu vou apresentar o meu trabalho, cujo título é Estudo e Implementação da Técnica SVM, Support Vector Machine, para reconhecimento de padrão de descontrole da qualidade de processos multivariados, orientado pelo professor Lucas Gabriel Zanon. Nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o problema de pesquisa, os objetivos, a metodologia que nós utilizamos, os principais resultados encontrados e uma conclusão sobre esses resultados. No controle estatístico da qualidade, uma das ferramentas mais utilizadas são os gráficos de controle, que basicamente, a partir da sua amostra, ele consegue determinar se ela está dentro ou fora de um controle estabelecido pelas condições do processo. No entanto, esses gráficos assumem que os dados que ele tem seguem a distribuição normal, e além disso, não permite que exista uma relação de interdependência entre as variáveis analisadas. Por causa disso, às vezes ele não consegue representar o processo do jeito que ele realmente acontece. Por isso, como objetivo da pesquisa, está a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina, ou SVM em específico, para identificar padrões de descontrole em processos multivariados. Para tanto, foi necessário então revisar a literatura sobre SVM em controle da qualidade, implementar e validar modelos em Python, reproduzir as metodologias de artigos científicos e comparar esses resultados em diferentes bases de dados. A metodologia utilizada seguiu 3 etapas, sendo a primeira de revisão bibliográfica sobre a técnica SVM, gráficos de controle multivariados e padrões de descontrole, estabelecendo uma conexão entre essas 3 temáticas. A segunda etapa partiu para a implementação em Google Colab, na linguagem Python, de diferentes técnicas propostas nesses artigos encontrados, realizando pré-processamento, treinamento e validação dos algoritmos. A etapa final foi de análise e comparação dos resultados obtidos. A reprodução dos artigos seguiu 2 caminhos, sendo o primeiro deles a análise de padrões puros e o segundo deles a análise de padrões concorrentes, que basicamente são somas de padrões puros. Nessa imagem é um exemplo de um dos dados gerados por nós. Sobre os resultados dos padrões puros, essa tabela explica que nós fizemos 2 metodologias diferentes. A primeira é o Type-2 Fuzzy Clustering, que basicamente é uma técnica de pré-processamento de dados que vai, ao atribuir grau de pertinência, diminuir a dimensionalidade dos dados, e o SVM-PSO, que o PSO é uma técnica de otimização dos parâmetros associados na construção do algoritmo. A segunda coluna explica qual foi a extensão multiclasse do SVM que nós utilizamos, porque o SVM é uma técnica binária que busca criar um hiperplano que consiga melhor separar 2 classes. Os dados 1, 2 e 3 foram dados gerados por nós e eles vão aumentando em complexidade, em dificuldade de classificação, por não terem mais os padrões tão definidos. A etapa 1 representa a etapa em que nós seguimos exatamente o modelo de dados que foi seguido pelo artigo, e o artigo é o que foi reportado pelos autores das reproduções feitas. Essas tabelas foram muito importantes para a gente conseguir analisar a influência da complexidade dos dados, das diferentes abordagens e do proposto pelos autores. Nos padrões concorrentes, a gente também testou 2 metodologias diferentes. A primeira com PSO e a segunda com PSO junto de uma técnica Wavelet, que é uma técnica de pré-processamento de dados que busca reduzir a dimensionalidade deles. Nessa segunda coluna, a gente também testou a influência das diferentes funções kernel, que são funções envolvidas ali na construção do algoritmo do SVM, e aí também com dados menos e mais complexos e também seguindo exatamente a metodologia proposta pelo artigo e comparando com os resultados obtidos entre eles. Essa tabela também foi muito importante para a gente conseguir analisar o que a complexidade implica nos resultados e nas acurácias. Como conclusão, então, essas acurácias serviram para a gente validar, confirmar a eficácia dessas técnicas e evidenciar o potencial de aplicação no controle da qualidade multivariada. Esses resultados reforçaram a relevância dessas técnicas de aprendizado de máquina, a SVM em especial, como uma ferramenta complementar às práticas tradicionais do controle estatístico da qualidade. Muito obrigada pela atenção.